Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma roda de oração. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos então ter uma noite abençoada, regada de muito Espírito Santo. Que Jesus possa se derramar sobre todos nós com o seu Espírito Santo de amor, para que nós possamos sair daqui cheios do amor de Deus e possamos se derramar lá dentro da nossa casa também. Ou para onde nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Pois hoje nós vamos falar sobre sal e luz no mundo. E o ato de ser luz é a gente levar claridade não só para a nossa vida, mas para todos que estão ao nosso redor. Esse é o sentido. E Jesus, ele é a luz principal. A gente se abastece nele, né? Para que nós possamos ser reflexo de Cristo aqui na Terra. Ser luz, nós somos como se fosse a lua. Jesus é o sol e nós somos a lua, para refletir a luz dele nas outras pessoas que estão na nossa casa. Aqueles que estão na escuridão, que não conseguem buscar a luz sozinha, então temos nós para refletir para eles. Amém? Então que com a roda de oração de hoje nós possamos sair daqui assim, cheios do Espírito Santo e levarmos essa luz e ser sal, dar tempero para a nossa casa, para os nossos entes e familiares. Hoje quem vai conduzir a nossa roda de oração é o nosso amigo Matheus Carminati, que está ali. Matheus do Canto, mudamos seu sobrenome, que vai ser padre, vocês são de casa. Hoje vai ser o Matheus do Canto, que vai conduzir, que em breve vai ser padre Matheus do Canto. Já vão colocando, você aí de casa, já coloque as intenções pela ordenação do nosso amigo Matheus. Ele ainda não recebeu o chamado, mas nós estamos firmes na oração, rezando o terço de joelho para que ele possa se tornar sacerdote. Bom, mas que para que ele possa então passar este tema que é tão bonito, que é sobre ser sal e luz no mundo, que nós possamos rezar, pedir para Nossa Senhora interceder para que seu filho possa se derramar sobre ele nessa noite, para que ele possa se encher e com as palavras que saiam da boca dele não sejam da vontade dele, mas sim que ele seja a boca de Deus nessa noite. Eu vou pedir para que todos levante as suas mãos assim, intercedam para ele. Que nós possamos então rezar uma Ave Maria neste momento, para que Nossa Senhora possa cobri-lo com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal do YouTube, a gente tem a roda de oração, ela é separada em 2 etapas. Vocês que estão aqui também pela primeira vez, a nossa roda de oração ela tem 2 etapas. Uma parte da pregação, que hoje vai ser o Matheus que vai conduzir para a gente, e depois tem a roda de oração em si, que é onde todos nós partilhamos, fazemos os nossos pedidos, colocamos nossos medos, nossos anseios, as nossas dores, para que Deus atenda os nossos pedidos. Amém? Amém. Então, que nós possamos começar bem, vamos cantar uma musiquinha. Tem que tirar? Durante essa música, eu vou pedir para que vocês possam, aqueles que quiserem, né, claro, puderem fechar os seus olhos. E nesse momento, não vão fazendo os pedidos. Esse momento não vai ser para fazer pedido, tá? Eu sei que você tem pedidos para fazer para Deus. Eu sei que você tem as suas dores para entregar para Ele. Eu sei que você tem assuntos pendentes que você gostaria de falar com Deus, mas esse não vai ser o momento. Esse momento é um momento de oração, é o nosso boa noite para Deus. Agora você vai simplesmente fechar os seus olhos e conforme for cantando essa música, você vai apreciando cada palavra dessa música. Nós vamos ter os momentos para nós fazermos os nossos pedidos, mas esse vai ser um momento de oração, sem ser um momento de pedido, mas simplesmente oração. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver, vem. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar, vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus.
verdade, o caminho e a luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou me apresentar mais uma vez, já que o Diego já me apresentou e tal. Eu me chamo Matheus, essa aqui é a segunda roda de oração que eu estou aqui conduzindo. E essa aqui, eu aceitei o convite do Diego, também agradecendo porque ele me convidou. Aceitei conduzir com um dia de antecedência. Então, ontem a gente teve uma conversa e nessa conversa ele me fez esse convite, resolvi aceitar. Eu estou aqui então para levar a vocês essa missão de falar um pouco sobre o que é ser sal e luz na vida do próximo, na vida das pessoas. E para preparar esse encontro, essa parte oracional da nossa roda de oração, o Diego trouxe umas velhinhas que estão aqui com ele, que depois no final a gente vai distribuir para cada pessoa aqui, depois de representar e mostrar o que é ser luz numa visão bíblica que eu vou mostrar para vocês. Aqui no meio nós temos uma velhinha dessas que está apagada, porque se a gente for acender o vento vai apagar aqui, e um sal, que é algo que tem uma função muito importante e acredito que todos nós temos na nossa casa, que o sal serve como tempero e é utilizado no mundo todo porque o sal é aquilo que dá sabor, dá gosto à comida. E é disso que eu vou falar agora para vocês. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz: Vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho que Mateus escreveu e fala sobre ser sal da terra e luz do mundo é algo um pouco profundo na nossa vida em relação ao nosso próximo que vive com nós. Seja os nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, pai e mãe, aqueles que de alguma forma têm algum vínculo. E interessante disso, que Jesus disse aqui para ser luz e brilhar com o próximo. Mas numa outra passagem antecedente a essa, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Então, olha só que interessante. Antes Jesus estava falando que ele é a luz do mundo e agora já está dizendo que nós também podemos ser luz. Então, olha só como que é a profundidade disso. A luz que nós podemos ser na vida das pessoas não é que vem de nós, da nossa essência, mas que vem da luz divina que brilha em cada um de nós, que vem do mais íntimo da essência e dos dons que nós recebemos, desde quando nós viemos ao mundo, o nosso nascimento. E olha só que coisa bonita, nós podemos ser sal e luz através de coisas simples
que agradam a Deus. Porque ser sal e ser luz para o próximo é fazer boas obras que agradam a Deus. E citando essas boas obras, nós podemos falar de pessoas que viveram a santidade, de pessoas que foram santos. E pensando em algumas dessas pessoas, que eu estava fazendo uma reflexãozinha hoje, me veio em mente falar de São Carlo Acutis, que é um santo que foi canonizado esse domingo pelo Papa Leão. Um santo muito jovem, que ele, antes dele morrer, ele falou que ele não se arrependia porque ele não viveu um momento da vida dele que foi desperdiçado, porque ele soube aproveitar os momentos da vida dele com Deus, porque ele fez boas obras que agradam a Deus. Mas como foi essas obras que ele fez? E aí que está a resposta. Muitos santos, muitas pessoas usaram o seu dom para fazer essas boas obras a Deus. E o Carlo Acutis, ele usou aquilo que ele tinha em mãos, que era a internet, as redes sociais. Ele poderia ter utilizado das suas redes sociais, que estava começando lá na época onde ele viveu a adolescência dele, que foi há mais ou menos 20 anos atrás, não para viver a santidade, mas foi isso que ele escolheu, porque ele dizia que a Eucaristia era a autoestrada que ele tinha para ir ao céu. Uma estrada é algo que leva a gente para algum lugar, e uma autoestrada já diz de algo que nós podemos ter para levar a gente a algum caminho. E olha só, ele utilizou das ferramentas que ele tinha em mãos, que era um computador, a internet, para fazer boas obras que alcançasse outras pessoas e alcançasse o coração delas falando de Deus. Essa foi uma forma que Carlo Acutis conseguiu ver de ser sal e luz na vida do próximo. Mas também podemos ver a forma como outras pessoas que viveram a santidade encontraram esse caminho, como por exemplo São Francisco de Assis, que viveu lá na Itália há 700 anos atrás, muito mais tempo do que Carlo Acutis, e ele pôde viver um despojamento. Ele viveu de forma muito intensa, porque ele fez algo que muitas pessoas na época acharam loucura, e realmente era. Que ele se abriu mão da riqueza que ele tinha, familiar, do pai dele, os bens, que ele vinha de uma família muito nobre, e se dedicou à pobreza. Essa foi a forma como ele encontrou de ser sal e luz, porque quando ele se dedicou a ajudar os pobres, a fazer caridade, ele abriu mão daquilo que ele poderia utilizar também para o bem, mas de uma outra forma, que ele quis ser mais além, ser mais intenso. Ele aproveitou ao máximo o propósito que Deus poderia ter para a vida dele. Tanto é que ele se tornou parte da igreja naquela época. E ele se tornou parte da igreja sendo diácono, porque ele poderia ter se tornado um padre, já que ele não era casado, mas ele foi ordenado diácono e morreu diácono por livre e espontânea pressão, porque nem diácono ele queria ser. Interessante essa parte, né? Que poucas pessoas conhecem sobre São Francisco. E então, isso que eu falei sobre São Francisco, sobre o Carlo Acutis, que fala um pouco sobre a forma que eles encontraram de ser sal e luz na vida das pessoas, eu faço essa pergunta a vocês que estão aqui também. Qual é o dom que vocês, de alguma forma, sabem que vocês têm e que vocês podem utilizar para ser sal e luz na vida do próximo? Seja algum amigo, alguma pessoa que está aqui na roda de oração, alguma pessoa que convive
em nossa casa. Porque através dos dons que nós temos, nós podemos utilizar, mesmo que nós ainda não sabemos que dom é esse. Mas para ser sal e luz na vida do próximo, é necessário encontrar amor ao fazer as coisas do dia a dia. Seja ir numa padaria, tratar bem a atendente que vai vender alguma coisa pra gente, tratar bem aquela pessoa que está ao nosso lado, é o nosso próximo. Porque às vezes as pessoas, nós mesmos, quando estamos em alguma colocação, algum cargo que nós estamos um pouquinho acima, às vezes nós deixamos o nosso próprio ego subir, a nossa própria cabeça. E quando nós deixamos o nosso próprio ego subir, nós, independente do que a gente está fazendo, a gente pode estar até vindo na igreja e seguindo a nossa religião, mas nós estamos deixando crescer uma religiosidade e diminuindo a espiritualidade que há em nós e que, se transbordada, nós passamos para o próximo. Quando nós vemos a história das pessoas que conviveram com Jesus, nós vemos que Jesus, ele corrigia, mas ele não ficava olhando para as falhas das pessoas, não ficava insistindo, criticando as pessoas por criticar no erro que as pessoas tinham, nos pecados dela. E para sermos sal e luz na vida dos próximos, das pessoas que estão em nossa volta, é necessário que nós também não fiquemos olhando o passado, os pecados das pessoas. Não sei se vocês notaram, mas eu estou com essa camiseta aqui, ó, que tem esse leão. É a camiseta de um dos anos do acampamento Kairos aqui da igreja, da paróquia São Paulo Apóstolo. E algum pouco tempo atrás eu estava muito desanimado com algumas coisas que eu estava fazendo, porque eu estava olhando para as fraquezas das pessoas, e aí eu já não estava olhando para o alto, que é a missão que nós devemos ter. Sempre olhar para cima, porque quando não for assim, a gente vai desanimar na primeira oportunidade. E quando a gente está desanimado, a gente não consegue ser sal e luz na vida do próximo, e nem consegue conduzir uma roda de oração igual eu estou conduzindo aqui. Jesus, ele, independente do pecado que as pessoas tinham, ele não ficava olhando para o passado delas. Uma dessas pessoas que teve um pecado muito grande, que eu posso falar agora, que vem em minha cabeça, é Pedro. Olha só o tamanho do pecado que São Pedro teve. Porque antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de Jesus morrer e celebrar a primeira missa que ele instituiu na Quinta-feira Santa, ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a ti eu darei a chave dos céus. Olha só o poder que Pedro recebeu. Ele teve o poder em mãos de ligar e desligar na terra para ser ligado no céu. Ele teve o poder de levar pessoas ao céu, e mesmo assim ele negou Jesus três vezes. E quando ele negou Jesus 3 vezes, ele que tinha esse poder de levar ao céu, ele condenou Jesus ao inferno. E ele negou 3 vezes, e essas 3 vezes tem uma razão muito interessante, que ele condenou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E tanto é que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, fala no Evangelho, na Bíblia. E nós também, que somos católicos, rezamos isso no creio, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos e desceu à mansão dos mortos, desceu até o inferno, mas ele desceu para ter um propósito de libertar pessoas que foram para lá antes de sua vinda,
para que pudessem conhecer a luz de Cristo, que também está em nós e que de nós nós podemos passar para o nosso próximo, as pessoas que estão em nossa volta. Aqui nós temos esse salzinho. O sal é o tempero que tem na casa de todos nós, que nós usamos para temperar uma salada, uma comida, para fazer uma carne, um arroz. Se o sal não tivesse o sabor de dar gosto, dar tempero, não ia ter função nenhuma. Seria como se fosse uma farinha estragada, que não presta para nada. E aí eu faço essa pergunta. Na oportunidade que todos vocês têm de ser sal na vida das pessoas, vocês estão buscando ser sal e procurando dar sentido às coisas? Ou será que muitas vezes nós estamos sendo como uma farinha que está estragada? Muitas vezes olhando para as fraquezas das pessoas, digamos assim. Faça essa reflexão e peço agora para o Diego, se possível, cantar uma musiquinha aqui para a gente que ajuda com o tema. Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor. Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor. Aqui estou diante de ti para te dizer, Senhor. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Essa velhinha agora com vocês, e com essa velhinha tem uma missão, para que algum dia da semana que vocês possam tirar, fazer uma oração com alguma pessoa especial que vocês têm em casa. Pode ser uma pessoa que vive junto com vocês, qualquer pessoa, mas que faça uma oração com essa vela acesa e busque encontrar esse sentido de ser a luz de Cristo que há em nós na vida das pessoas que estão em nossa volta. Porque é algo muito importante ser luz na vida do próximo. Porque quando nós começamos a olhar para as fraquezas dos próximos, nós na maioria das vezes acabamos julgando e não ajudando e nem rezando pelas pessoas. Então é essa missão que eu quero deixar com vocês que estão aqui e que vocês possam cumprir essa missão. Espero isso, tá? E agradeço o Diego pelo convite. Igual eu falei para vocês, eu
aceitei conduzir essa roda de oração com um dia de antecedência. Então, espero que tenha conseguido tocar o coração de vocês aqui. Amém. Obrigado, Mateus. Tá pronto. Vamos Fazer fazer uma uma... mensaginha para mim, né, Mateus? Falando, tô com vontade de conduzir uma roda de oração para frente. Eu falei, a de amanhã é ótima, tá disponível. E ele aceitou, né? Acho que ele o Mateus Leu Mateus, você viu? Xará. Ele falou, ele leu assim, segundo eu mesmo, capítulo 5. Ai, viu? Segundo eu. Você quer acender, amigão? Ele é sério. Não, Então vai ser um... Atrás de você, ó. Hã? Não. Vamos acender? Vamos. Você quer acender? Só um pouquinho, só pra gente fazer uma dinâmica. Acende a sua, Mateus, e vai passando pros outros. Mas... Só pra gente fazer uma dinâmica. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos tentar, só pra gente fazer o teste. Não vai dar, não? É o desafio seu, Mateus. Acender a vela. Já tá, o meu tá ligado? Ah, tô escutando essas abominações. Vixe, esqueci que tá gravado agora. Ai, vai ficar forte. Vamos ver se vai. Acho que não vai dar certo, né? Vamos ver. Missão é tentar acender as velinhas, hein? Vamos ver se vai acender. Boa. A minha é... uma vela. Minha missão é ter uma. Será que você consegue? Tenta acender a sua aqui na dele. Vamos ver. Aqui, Duda. Apagou? Acho que não vai dar, não. Vamos ver, vamos tentar, vamos tentar. Boa, que atendeu aqui. Ih, não vai dar, não vai dar. O vento tá pra onde? Então vai a última vez eu fui muita luz, a vida do Rafael. Você viu? Hoje tá ventando muito, não vai dar. Não vai dar, não. Não vai, mas vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação, que a velinha acendeu. Olha lá, quase, ó. Vai apagar. Bom, na vida também, pra gente acender a luz do outro, também vai ser bem difícil. Então, que sirva como exemplo real, baseado em fatos reais. Não é fácil a gente acender a luz dos outros, porque a nossa própria vela é difícil de manter acesa. Eu digo que a gente encontrar Jesus, isso é uma promessa de Jesus. Jesus fala que vai atrair a todos para Ele. Então, Jesus, ele vai estar em contato no momento, em algum momento da vida de todas as pessoas do universo. Todas as pessoas vão ter um contato com Jesus. Talvez um chamado, um encontrão, mas nós vamos ter um encontro com Jesus durante a nossa vida. Isso é uma promessa de Jesus. Ele falou, vou atrair todos a mim. Mas o que é mais difícil do que a gente ter esse encontro é a gente manter-se neste encontro com Jesus. É mais difícil a gente continuar com a nossa chama acesa, porque os caminhos de Jesus, eles são difíceis. Viver no mundo não é fácil, mas é mais larga, uma porta mais larga do que a porta estreita que Jesus comentou. Ele diz, aqueles que quiserem vir a mim, sigam-me. Peguem a sua cruz e sigam-me. E ele fala que aqueles que virão após mim, terão que passar por uma porta estreita. Então a porta do mundo é uma porta larga, onde muitos vão passar, mas elas dão um caminho ruim. E a porta de Jesus, apesar de ser estreita, ser difícil da gente passar, mas ela é uma porta que nos leva à salvação. O prêmio é muito grande para a gente desistir, mas é muito difícil a gente manter a nossa chama acesa. Assim como hoje foi difícil de acendê-la, né? É muito difícil a gente manter a nossa chama acesa em Jesus. Mas eu queria dar o exemplo para vocês que a chama é uma das poucas coisas que a gente consegue explicar o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é muito grande, ele é infinito. Então é difícil a gente, ser humano, que é limitado, a gente conseguir imaginar algo que é tão grande, algo que é tão imenso. É difícil da gente mensurar isso. Mas com a chama, com a velinha, é um dos poucos exemplos que a gente consegue dar, que dá pra gente entender ludicamente. Mas vejam só, se eu tô aqui com esse violão, se eu quero partilhar esse violão com o Mateus, eu dou meu violão ali pro Mateus, segura aí meu violão, Mateus. Pronto, agora eu tô sem nenhum violão e o Mateus tá com um violão. Se a gente quebrar esse violão, falou, o Mateus teve uma ideia. Bom, eu quero dividir com todos vocês. Eu vou quebrar ele em vários pedaços. Então ele quebra em vários pedaços desse violão e divide para todo mundo. Todo mundo vai ter um pedaço do violão, mas não vamos ter a função do violão, que é tocar. Ele não vai tocar mais, nós vamos ter pedaços de violão, mas ele vai ser um violão inútil, porque só vão ser partes. Então, praticamente para todas as coisas aqui da Terra, é assim. Tudo que a gente divide, diminui. Mas o amor de Deus é o contrário.
Se a gente divide o amor de Deus com outras pessoas, ele não diminui, na verdade ele cresce em nós. Então quando Mateus aceitou o chamado e veio falar um pouquinho, trouxe o evangelho de Mateus aqui para compartilhar com a gente, o amor que ele tem, aquilo que ele tem de Deus dentro dele, e ele entregou para nós, não diminuiu, na verdade aumentou. Porque hoje ele falou um pouquinho daquilo que ele estudou durante todo o dia de ontem, né, Mateus? Hoje ele falou que teve a reflexão, né? Então, momentos de oração que a gente tem. Então, quando eu ia fazer a gente acender as velas, que eu ia mostrar para vocês que a vela é uma das poucas coisas que a gente consegue dividir e manter a nossa. Por isso que até um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Porque com o fogo, com uma velinha acesa, a gente acende só uma velinha, só a velinha do Mateus. A minha mãe está acesa, a velinha dela ainda. Somente com a velinha da minha mãe, ela pode acender a vela de todos vocês. E vocês, se conseguirem, claro, né, o vento deixar, vocês podem levar essa vela para dentro da casa de vocês, acender inúmeras velas lá dentro da casa de vocês, e vocês partilharem com a quantidade de pessoas que vocês conseguirem. Esse é o amor de Deus. O tanto que a gente entregar, a gente pode entregar tudo que tem diversas vezes para a quantidade de pessoas que a gente conseguir, o máximo possível. E esse amor não vai diminuir. Na verdade, ele vai aumentar. Então é um pouco difícil da gente entender isso, porque praticamente todas as coisas do mundo é o contrário. Se a gente doa, a gente fica sem, ou vai diminuindo até acabar. Mas com o amor de Deus, não. Por isso que é tão importante a gente estar sempre em locais que nos encham deste amor de Deus, para a gente sempre ter mais amor para a gente poder derramar nos outros. Tem uma outra coisa que eu vou aproveitar a passagem, que essa passagem do Mateus, que o Mateus trouxe para nós, o Mateus trouxe Mateus para nós, né? Mateus 5 é o começo do Sermão do Monte. Ou seja, no capítulo 5, ele começa falando bem-aventurados, começa chamadas as bem-aventuranças. Então Jesus começa a falar sobre o famoso Sermão do Monte, que vai ser o Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Jesus, depois de falar as bem-aventuranças, ele exemplifica, ele fala o que a gente deve fazer, né? Durante o Sermão do Monte ele vai ensinar a gente como rezar, né? Que ele vai ensinar o Pai Nosso, o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. O Sermão do Monte é completo, recomendo a todos para lerem Mateus 5, 6 e 7, os 3 capítulos que tem tudo para vocês, tá? E eu queria ressaltar para vocês uma coisa importante sobre essa parte que Jesus fala, onde o Mateus trouxe para nós, dessa questão do se o sal perder o sabor, ele só serve para ser jogado no chão e pisado. Qual que é o sentido? Qual que é a simbologia que Jesus quis dizer com isso? Vou trazer aqui dados importantes para você. O sal, ele tem 4 funções. Na época de Jesus, ele tinha essas 4 funções. A primeira é que ele dá tempero, ele dá sabor na comida, que o Mateus falou. A segunda, deixa a motinha passar, que a minha voz não vai aguentar. A segunda é que o sal, ele conserva. Imagina, na época de Jesus, eles não tinham geladeira. Como é que era feito para eles guardarem um alimento? O peixe, por exemplo, o que Pedro fazia? Ele lá pescava os peixes dele. Como é que ele conservava? Ele salgava. Então ele utilizava o sal para salgar, ou seja, durava muito mais tempo. E uma outra função do sal, a terceira função que eu vou falar para vocês, é que também o sal, ele era usado como um remédio. Era passado o sal no mel, e aí passava sobre feridas e cortes, que ajudava a conservar ali, porque imagina, também não tinha medicamentos, não tinha antibióticos, não tinha band-aid, não tinha curativos para eles fazerem. Então utilizava-se do sal como uma ferramenta, tanto para temperar, conservar e curar. Veja que essas 3 funções para nós, olha que reflexão linda que Jesus está fazendo para nós. Lembra que eu falei que era 4, tá? Eu vou chegar na 4ª. Vamos falar sobre essas 3 primeiro. Veja que Jesus, ele fala para nós sermos esse sal. Qual que é a nossa função? Jesus, ele quer que a gente ajude a conservar o sabor aqui na terra. Quando Deus criou, lá no comecinho, lá em Gênesis 1, Deus vai criando, né? Deus criou o céu, criou a luz, criou, né? Depois ele viu que era bom. Veja que ele sempre cria alguma coisa, ele fala assim, e viu que era bom. Deus colocou várias provações aqui na terra para nós, mas ele não fez isso aqui para como se fosse um inferno. Ele fez isso daqui como se fosse pra gente, é algo bom. Quando ele criou lá no começo, ele falou, é algo bom. Então, quando Jesus vem falar para nós, fala assim, ó, vocês vão ser sal aqui na terra, é pra gente ajudar as pessoas a verem que a terra também, apesar de terem provações, é bom a gente estar aqui. É bom também. Então, é dar sabor
Esse é que Jesus fala assim, ó, meus filhos, deem sabor para os seus irmãos, aqueles que estão com ansiedade, depressão, vão lá e aviva a vida dessas pessoas, sejam sal, ou seja, dê tempero para a vida dessa pessoa. Aquela pessoa que tem dificuldade de se manter na fé, vai lá e conserva ela, lembra a função de conservar também o alimento? A gente conservar esse nosso irmão na fé, ajudar ele, e não só ele, mas nós também, se conservar na fé, se conservar, indo à igreja, na roda de oração, em adorações. Outra coisa também que Jesus fala para nós, ajude a gente a curar, me ajude, né? Jesus fala, me ajude no processo de cura. Lembra que o sal misturado com mel também era um remédio? Ele também fala para nós, sejam também cura na vida deste irmão. Ajudem a curar, reze. Ajude, seja a pessoa que escuta. Então essas são as 3 funções que Jesus fala para nós. Conservar, temperar e curar. Olha só que bonito que Jesus está dizendo para nós. E qual que é a 4ª função, que eu falei que tinha 4 funções o sal na época de Jesus? A 4ª função é a que Jesus destaca. Se o sal perder o sabor, o que ele serve? A não ser para ser jogado no chão e pisado. Por quê? Na época de Jesus, gente, o sal não vinha embaladinho igual a gente compra no mercado hoje. Ele vinha granel, vinha uma embalagem grande lá, vinha de carroça, na verdade vinha de barco, ou era transportado. Só que quando eles iam fazer esse transporte, se o sal caísse no chão, imagina um sal solto caindo no chão. Sujou, não tem como separar o sal da areia, da terra. Já era. E aí o que eles faziam com esse sal? Eles descartavam? Não. Eles recolhiam esse sal sujo e jogavam em locais que tinham neve. Que o sal jogado onde que tem neve ajuda a pessoa a não escorregar, porque ele derrete a neve. Então, quando Jesus fala assim, ó, se o sal perder o sabor, qual que é a utilidade dele? Ser jogado no chão, no passador, nos caminhos, para que as pessoas pisem. E aí, trazendo agora para nós essa reflexão, se a gente também perde o sabor, ou seja, se a gente não tem mais a função de cura, se a gente não tem a missão de conservar, nós não estamos conservando mais nem a nossa fé, se a gente também não tem a função mais de dar tempero na vida dos outros, na verdade a gente dá tempero amargo, a gente está lá no nosso trabalho, nós é aquela pessoa amarga que está puxando o sabor, o sabor da comida para algo ruim, nós estamos destemperando, né, ou temperando de uma forma ruim. O que Jesus está falando para nós? Que nós somos um sal que perdeu o sabor. E qual que é a nossa função? Ser jogado no chão e pisado. Forte, né? Isso é toda a reflexão. Todas as palavras de Jesus, Jesus não gastou uma vírgula. Até mesmo o silêncio de Jesus é um ensinamento. Até o silêncio. Tudo que Jesus falou, todas as vírgulas, são ensinamentos para nós. Na sequência, depois de Jesus fazer essa reflexão bonita, que a gente, trazendo esse contexto para a nossa vida, que é sal, Jesus ele também fala da gente ser luz aqui na terra. E é como o Mateus falou, a gente não é a luz primordial, que a luz primordial o próprio Jesus tinha falado anteriormente, no capítulo anterior, eu sou a luz do mundo, quem vem a mim não anda nas trevas. Então a gente pega a nossa velinha e vai até a fogueira que é Jesus, e acende a nossa vela lá. É lá que a gente acende. E a nossa luz, o bonito da nossa luz, da vela, desse exemplo de a gente trazer a vela, é que se eu tenho uma vela aqui, deixa eu pegar uma velinha só para ficar mais bonitinho na minha mão. Se eu tenho essa vela aqui, a minha vela estando acesa na minha mão, ela não ilumina só para mim. Eu não consigo falar assim, não, essa luz vai ser só para mim. Não, todos vocês vão ver a minha luz. E quanto mais escuro estiver, mais a minha luz vai brilhar. Então é isso que Jesus quer dizer para nós nessa noite, que vocês possam levar isso no coração de vocês. Que a gente tem que parar de ser esse sal insosso, esse sal que ao invés de temperar, dar sabor gostoso na comida, a gente está dando sabor ruim. Está olhando a pessoa, julgando a pessoa, igual o Mateus comentou. A gente está olhando só os pontos negativos, mas está na hora da gente olhar também os pontos negativos, pois todos nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e nós não somos juízes de nada. Todos nós aqui estamos somente ao julgo de Deus. Por mais que seja rico, pobre, inteligente, formado, doutor ou não, todos nós somos meros bebezinhos perante Deus. Assim como Terezinha dizia, né? Sou um pequeno miserável. Todos nós somos. Imagina, uma santa doutora da igreja dizia, eu sou uma pequena miserável. Imagina nós. Nós somos pequenos miseráveis. Se a gente olha para Deus, a gente se lembra o quão insignificante nós somos. E a gente tem que combater o orgulho, pois o orgulho ele faz exatamente este oposto. A gente começa a se achar
inteligente demais, a gente começa a se achar bom demais, até mesmo para as coisas de Deus. E isso faz com que a gente se separe de Deus. Foi este o pecado de Eva, o orgulho. Foi este o pecado do Lúcifer, do anjo, o orgulho. Então que nesta noite nós possamos pedir em oração para que Deus possa nos livrar deste pecado, do orgulho e com a virtude da humildade. Então nesta oração que nós vamos fazer agora, vamos pedir para Nossa Senhora, que teve muito dessa virtude, a humildade, e com essa virtude ela conseguiu ser grande. Até hoje a gente lembra, né? Lembra de Nossa Senhora, lembra também dos Santa Teresinha. Mateus citou alguns santos e tanto São Francisco de Assis como Carlo Acutis, uma das grandes virtudes deles que eles tinham era a humildade. Mesmo eles sem quererem se reconhecer, nem padre São Francisco foi, né, para não ter nem destaque, que ele queria ser, a ordem do São Francisco de Assis chama a ordem dos frades menores. Porque nem frade, ele não queria nem ter o título de frade, ele queria ser um frade menor, ou seja, um menor dentre todos os frades. Vejam, humildade é o ato de não se aparecer. E com isso, ele cresceu ao céu. Bonito, não é? Então que a gente possa se diminuir o máximo possível para que Deus cresça em nós. Vamos pedir essa virtude a Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o nosso anjo da guarda também possa zelar por nós, cuidar de nós, nos momentos de dificuldades, quando a gente começar a perder o sabor, que ele dê um chacoalhão em nós e que a gente possa voltar perto dessa fogueira que é Jesus para reacender a nossa chama, pois esse fogo do Senhor, ele nunca vai se apagar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Despedir do pessoal de casa, estava esquecendo do pessoal aí de casa. Você aí de casa, venha participar aqui da nossa roda de oração, aqui no Jardim de Nossa Senhora de Fátima, do lado da Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, em Ivinhema, Mato Grosso do Sul, Brasil, continente da América Latina, planeta Terra, Via Láctea, universo. Tchau, beijo.